Nossas convidadas já estão entrando, vamos aguardar um pouquinho. Hoje vamos ter uma live com duas mulheres maravilhosas, Jaqueline Pitangui e Leila Bastet. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, Tereza, tudo bom? Boa noite. Estamos aguardando aqui as nossas convidadas entrarem. Oi, Renata, boa noite. Esperando as nossas convidadas. Elas já estão entrando, falaram comigo. Duas mulheres maravilhosas, Jaqueline Pitangui e Leila Linhares. Oi, Jaqueline, boa noite. Ó. Marina Lustos pediu. Deixa eu só ver se é Marina Lustos, Custosa. Acho que não. Deixa eu ver se elas já estão entrando aqui. Vamos aguardar que hoje essa live é imperdível. Essa conversa é imperdível. Conversar com essas mulheres que ajudaram a gente a estar aqui hoje, ajudaram a todas as mulheres a terem uma vida mais digna, realmente não dá para perder. Pronto, Leila está entrando. Leila, é só você pedir para entrar. Deixa eu tentar te convidar aqui.
Pronto, agora entrou? Entrou. Que bom. Tá. Entrou. Mas a gente está vendo o seu computador. Eu acho que tem que virar a câmera. Ah, sim, claro. Espera aí. Ah, meu Deus. Aqui. Pronto. Tudo bom, Leila? Tudo bem, Boa. Caterina, tudo certo? Tudo Eu bem estava também. preocupada, assim, meu Deus do céu, vai dar a mesma encrenca que deu no outro dia, lá no Copevid. Mas lá não foi erro meu, não. Lá foi realmente que o hotel me garantiu que a internet era boa e eu não conseguia entrar de jeito nenhum, porque caía o sinal, né? Sim, sim. Agora o sinal está ótimo. A Jaqueline está conseguindo entrar? Ela ainda não. Acho que Ela ela ainda não. não, Ainda, não, ela ainda acho que ela não entrou. ainda não conseguiu. Isso. Vamos ver aqui. Ela conseguiu. Conseguiu? Estou convidando ela Ótimo. também. Acho que ela vai entrar. Já esperar ela guardar o convite. Você acha que eu estou muito baixa assim? Ou Eu tá acho que você bom? está ótimo. Eu acho que Ah, está então ótimo. tá bem. Está ótimo. Porque eu tinha aquela coisa de segurar suporte de celular, mas eu não sei Uhum. onde é que eu. Então, meu suporte de celular sumiu, eu estou aqui com os livros segurando o celular. Mas está dando tudo certo. Eu estou convidando a Jaqueline, acho que ela já vai ver o convite. Daqui a pouquinho ela É ótimo. entra. É, Já tanto eu entrou. quanto ela nunca, tanto eu quanto ela nunca fizemos por Instagram. Ai, desculpa, Leila, eu achei que vocês tivessem feito, por isso Não, não. eu A chamei gente pelo Instagram. faz, a gente faz por Zoom ou por Meet, né? Uhum. Tudo bem. Vou chamar ela aqui de novo. Talvez eu. Sempre um Ah, sufoco. entrou. Pronto, já que entramos as duas. Eu já fiz Instagram até com a Narcisa, lembra? Com a Ah, Narcisa é verdade, você sobre o fez. livro. Eu, Então, eu é que nunca ela pegou fiz. Eu é que nunca fiz. a cabeça para baixo e tudo. Não, tudo. Estamos aí então, né? Ai, que É, bom, que muito bom, muito obrigada. Então, acho que a gente pode começar. Primeiro, eu vou apresentar para vocês o nosso fórum, o nosso programa. A gente tem esse programa desde o ano passado, que é o Fonavide Conversa. Fonavide é o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Nós criamos esse programa para todo mês conversarmos com pessoas assim que têm. Se vocês são pessoas, uns ícones, né? Pessoas que têm coisas para acrescentar e para passar e para construir junto com nós, juízas e juízes, para a gente tentar aplicar a lei de uma forma melhor a garantir os direitos das mulheres. A gente está nesse dia tão especial aqui com vocês duas, um dia de celebração, de comemoração das mulheres, mas também um dia de lembrar, né, toda essa desigualdade de poder entre homens e mulheres, que ainda hoje mulheres são vítimas de feminicídio, de toda sorte de violência, infelizmente, no nosso país, né? E o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Eu acho que o que a gente pode fazer é, minimamente, entender o que vocês fizeram para tentar continuar esse trabalho, né? O trabalho de vocês foi essencial para garantir os direitos das mulheres e, assim, nós somos muito, muito, muito gratas a vocês duas e tantas outras mulheres que lutaram para nós termos os direitos que temos hoje. Muito obrigada às duas, Jaqueline e Leila. Eu vou apresentar vocês aos nossos seguidores, já temos algumas pessoas aqui na nossa sala. Leila é uma advogada maravilhosa da CEP Cidadania e Jaqueline, socióloga, e juntas, socióloga e também integrante da CEP Cidadania. E as duas trabalharam na construção dos nossos direitos, participaram da Constituinte e foram responsáveis por termos hoje na Constituição diversos dispositivos que garantem os direitos das mulheres e o direito à igualdade entre homens e mulheres. Em que pese esse direito deve ser direito material, desculpa, um direito formal e não um direito material.
Mas eu acho que a gente organizou de Jaqueline começar a falar dessa sua trajetória, né, Jaqueline? Como foi, e depois a Leila. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Realmente, todas as pessoas, as juízas que nos escutam, fazem parte de um universo, não é? Um universo fundamental para o avanço ou para o retrocesso, né? Dos direitos humanos. Então, eu me sinto muito grata pelo convite, queria agradecer. E eu havia pensado em conversar um pouquinho, partindo não tanto da minha trajetória pessoal, que eu posso incluir depois, mas discutir um pouquinho sobre esse conceito de violência a partir de uma posição enquanto socióloga e não enquanto jurista, né? E eu acho que é interessante dessa forma mais sociológica sobre o conceito de violência, partindo, então, né, do reconhecimento de que é um conceito construído, né? É um conceito construído socialmente porque as ideias de ordem e desordem, e de crime e castigo, elas não expressam verdades absolutas, né? Elas expressam processos sociais, expressam conjunturas nacionais, conjunturas internacionais, elas expressam hierarquias, preconceitos, enfim, são, digamos assim, variáveis, não é, que estão embebidas na história e que a gente só pode compreender o que é crime e o que é castigo numa determinada sociedade, saindo desses parâmetros só de segurança e justiça para tentar entender por que outras variáveis, né, são variáveis que interpenetram esse, digamos assim, binômio, né, do crime e do castigo. E é por isso, então, que eu queria conversar um pouquinho, né, sobre como que no nosso Brasil tanto se conforma essa ideia de crime e castigo e de direitos, né, como a partir também de uma ação política, que foi a ação política das mulheres na Constituinte, nós podemos reconfigurar, né, inclusive em algumas dimensões fundamentais da vida das mulheres, como é a família, né? E então, o que eu acho também interessante quando nós falamos dessa questão do conceito de crime e castigo como impregnados de valores culturais e de relações de poder, é perceber que eles são dinâmicos e que não são necessariamente percebidos da mesma forma, no mesmo momento histórico. Então, a própria sociedade ela tem uma tensão, né, sobre o que ela percebe como justo ou injusto, crime e castigo. Na sociedade, você tem permanentemente um debate, né, ou um debate explícito, ou um debate implícito, porque essa percepção do que seria violento, né, num determinado momento, num determinado país, ela está sempre mudando, em função justamente dessa conjugação de forças. E a outra característica que eu acho que é muito importante, quando nós pensamos em violência, e especialmente violência contra a mulher, é que não existe necessariamente uma justaposição entre a configuração de um comportamento como criminoso, de uma atitude como criminosa, e a sua classificação, né, em termos legais, como delito, e a sua punição. Há uma distância muito grande, né? E essa distância eu acho que leva a um debate muito interessante sobre punitivismo, não punitivismo, mas de qualquer maneira ela expressa também que tipos de atitudes, tipos de comportamentos aquela sociedade considera como necessários de serem incluídos, né, num código de leis criminalizado e punido, e quais, mesmo reconhecendo que são comportamentos violentos,
não estão ou não são efetivamente reconhecidos como tal. E eu acho que esse é o caso das mulheres, né? E então aí eu chego justamente a essa nossa luta, e eu vou voltar, vou pedir licença para voltar, porque há sempre uma pré-história para tudo, voltando aos anos 70, quando o movimento feminista surge no Brasil, o grande, assim, o grande debate, a grande missão do movimento naqueles anos era tornar visível essa dimensão da violência contra a mulher. Ela era invisível. Por quê? Porque este tipo de comportamento da violência, sobretudo eu estou me referindo à violência doméstica, não era percebido enquanto tal. Então, era necessário nomear aquela violência, nomear o monstro, dizer, existe aqui um monstro que nós precisamos enxergar. E nós precisamos qualificar a esse monstro, porque ele é aceito pela sociedade. Ele não é visto como monstro, ele é visto como comportamento absolutamente normal, né? Aquelas no âmbito da Sagrada Família, as agressões que ali ocorrem, não é? As diferentes formas de agressão, inclusive contra as mulheres. E eu acho que o grande mérito do movimento feminista na década de 70 foi desvendar, né? Retirar esse manto de invisibilidade que cobria a violência doméstica. E nós temos aí momentos fundamentais, né? Como em Minas Gerais, quando as feministas lançam o slogan "Quem ama não mata", depois de 2 mortes seguidas de mulheres por seus maridos, quando no Rio de Janeiro nós, né, vamos, então, inclusive, acampando no Fórum de Cabo Frio e para um segundo julgamento do Doca Street, que havia assassinado a Ângela Diniz e sido até ovacionado na saída do fórum, né? E havia recebido uma pena mínima com direito a sursi. Então, o que é isso? Ele, de agressor, passa a ser agredido. E essa reversão, né, que a justiça fazia, né, nos tribunais do júri sobre homicídio, em que a vítima ela se transforma em ré, é denunciado pelo movimento feminista, essa troca de papéis, né, indicando, então, claramente qual é o crime e qual deve ser o castigo, e quem é o criminoso e quem é a vítima. Então, eu acho que houve, por parte do movimento feminista, na década de 70 e anos 80, e eu acho que até hoje, é uma tentativa de reescrever, né, os figurantes desse cenário de violência contra a mulher. Tendo aí, né, não só a vítima e o criminoso, mas também o papel da segurança pública, através da polícia, e o papel da justiça, né? Então, eu acho que quando nós chegamos, então, à Constituinte de 1988, nós começamos a trabalhar lá no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher já em 85, né? Já em 85 e em 86 nós temos essa Carta das Mulheres aos Constituintes, em que aí já está claramente colocada a necessidade de que o Estado assuma uma responsabilidade no âmbito, né, da violência intrafamiliar, da violência doméstica. E eu acho que a partir daí, a partir dessa luta e a partir, digamos assim, da vitória, né, que nós alcançamos na Constituição, que nós podemos entender, né, a posição do Brasil em cenários internacionais, a posição do Brasil com relação à Convenção de Belém do Pará, a posição que o Brasil vai adotar na Conferência de Viena, que é uma conferência de direitos humanos, que vai forjar, né, aquele slogan de que a violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos, a Conferência Internacional de População do Cairo, que vai afirmar, né, o empoderamento da mulher e falar sobre violência contra a mulher, né,
conversando sobre população e desenvolvimento, e, claro, na Conferência de Beijing, que acontece em 95. E isso vai se refletir depois em leis, né? Como a Lei Maria da Penha, sobre a qual a Leila vai falar muito mais do que eu, mas é justamente uma lei que vai regular funções, papéis, né, nesse campo dramático da violência doméstica e também em políticas públicas, delegacias, casas da mulher, pactos nacionais contra a violência. Então, de 1970, em que era um assunto a ser resolvido intramuros, num terreno absolutamente desregulado das relações familiares. Então, eu diria, se eu fosse fazer uma analogia com uma guerra, era uma guerra sem convenções internacionais, era uma guerra em que não existia Tribunal de Roma, não existia convenções que regulassem essa guerra doméstica. Há uma guerra que continua a existir, mas que hoje é regulada. Infelizmente, continua a existir e hoje é regulada. Porque o conflito nas diferentes relações de trabalho, familiares, afetivas, ele está presente. Como é que você resolve o conflito? Isso tem que ser regulado, né? Então, eu acho que hoje o grande desafio de todas nós, né, e de todos é trabalhar muito, tanto no plano, obviamente, de aperfeiçoamento de legislações, criação de equipamentos, como a Casa da Mulher, etc. e tal, mas, sobretudo, a nível de valores culturais da sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio que eu deixo aqui, né? Como chegar aos corações e mentes de homens e mulheres, para que entendam, né? Entendam claramente que a regulação de conflitos ela se dá, né? Não através de uma guerra declarada sem lei nem beira, ela se dá através do diálogo, né? Do consenso e da construção de identidades masculinas e femininas pautadas mais na semelhança, né? Do que, digamos assim, no ódio, né? E eu acho que houve uma regressão muito grande no Brasil nos últimos 4 anos, no sentido de um crescimento muito grande, de uma intolerância geral e de muros e a dificuldade do diálogo. Eu acho que essa é também um desafio presente no trabalho de todas as juízas, mas presente também na nossa vida cotidiana, né? Acho que eu paro por aqui e estou à disposição para a gente continuar a conversar. Não sei nem se eu já falei demais, eu não medi o tempo. Não, não, não falou demais não, Jaqueline. Você nunca fala demais. É muito bom te ouvir. Eu também, assim, essa percepção, né, da normalização da violência, né, de que esse comportamento violento é um comportamento normal. E eu acho que concordo nessa regressão, não sei nem na regressão ou na banalização da violência, né, como isso fez mal e faz mal para a nossa sociedade como um todo. E quando eu falo, quando a gente pensa, né, é importante, será punir, não punir, né? Mas às vezes essa tipificação de uma conduta é importante para as pessoas entenderem que não é normal, que não é legal, que não pode fazer, né? Infelizmente, às vezes a gente precisa disso, precisa dessa punição para que haja uma percepção diferenciada, isso na minha opinião, da sociedade, né? Né, todos os tipos de violência, né, que as mulheres sofrem, vêm sofrendo há tantos anos e que estão tão normalizadas. Eu achei muito interessante também na questão das mulheres, né, na Constituinte, essa participação também do movimento de mulheres, que trazendo, né, porque às vezes as nossas vivências não são as vivências de todas as mulheres, né? Então a gente traz também essas histórias, elas vão se agregando e a gente vai percebendo nuances diferentes que também são nuances de falta de respeito, às vezes, de que muitas vivem, né? Então, muito obrigada, foi maravilhoso. A gente vai ouvir a Leila e, Leila, assim, antes só de você falar, assim, uma coisa que eu já li, aliás, uma coisa que eu li da Jaqueline e uma outra sua.
Jaqueline fala uma coisa muito interessante no livro seu, Jaqueline, quando você fala que na Constituição você fala homens e mulheres são iguais, e depois se repete, homens e mulheres são iguais perante a lei, né? Então, assim, se fossem iguais de fato, não precisava nem constar, né? E precisa ainda repetir Exatamente. essa desigualdade. Foi uma luta para colocar essa distinção, porque todos não compreendiam necessariamente as mulheres, né? Sim. Então, essa foi uma... Às vezes, uma palavrinha, né, numa Constituição é uma luta, porque há dela. Assim como a flexão de gênero hoje é uma obrigação, né? Porque a gente, quando flexiona, a gente deixa claro e a gente marca uma posição. Exato. Né? Muito Também. Muito bom. Vamos lá, Leila. Bom, boa noite a todas e todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com o Fonavide, que é um fórum tão importante, é o fórum, né, que congrega as varas e os juizados de violência doméstica contra as mulheres. Vocês todos têm um papel fundamental no acesso das mulheres à justiça, particularmente daquelas mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar, né? Então, meus parabéns ao Fonavide por esse trabalho que vocês vêm empreendendo. Eu acho que Jaqueline colocou, né, um quadro sociológico da violência. Eu queria trazer um quadro, antes de falar nessa trajetória também, eu queria trazer um quadro da cultura, mas da história, né? A gente lembrar que o nosso país, né, se criou, né, através da violência. Né, através da violência do colonizador, né, que chegou aqui, né, já trazendo todos os aparatos simbólicos e legais, inclusive, né, para a subordinação das mulheres, né, trazido da legislação portuguesa, mas chegou aqui, né, praticando violências extremas contra os nossos povos originários, né, posteriormente contra os escravizados. Então, o nosso país se fundou na violência, e uma violência que, contrariamente ao que a gente poderia esperar, uma violência que foi abençoada, né, pela Igreja Católica. Né? Quando a gente fala da colonização portuguesa, a gente tem que falar também da colonização do catolicismo no Brasil. Né? Ou seja, essa relação íntima entre poder e igreja, resultando numa configuração dos papéis de mulheres e homens, de pobres e ricos, né, de negros e brancos, ou seja, hierarquizando e colocando cada um em determinados papéis rígidos, que se fossem, né, superados, que se fossem infringidos, mereceriam, então, né, o castigo, né, a desobediência e os diversos graus de desobediência. Então, eu acho que isso é algo fundante do nosso país, é algo que hoje em dia nós chamaríamos de uma violência estrutural, que de alguma forma explica muito a violência contra os jovens negros, a população presidiária, né, majoritariamente negra, ou seja, há, né, uma violência específica contra grupos populacionais dentro da sociedade brasileira. Né? E, de alguma maneira, a sociedade se cala. Em relação às mulheres, né, de alguma maneira, isso também ocorreu e ainda ocorre. Né? Essa ideia de que a mulher, particularmente, o seu papel na família, né, um papel que vem sendo construído, né, desde então, como um papel de subordinação, né? Subordinação essa que, quando era desobedecida, digamos assim, essas mulheres eram também duramente castigadas, né? Há uma referência a mulheres que eram chamadas de adúlteras, né? Poderiam ter, né, ser assassinadas, e, de alguma maneira, essa ideia da legítima defesa da honra, né, desse caso que Jaqueline trouxe, um dos casos que Jaqueline trouxe, né, do que hoje nós chamaríamos de feminicídio, tem e tinha, né, um lugar não só na legislação criminal, mas na legislação civil, que criava essa hierarquia muito rígida em relação às mulheres. Hierarquia essa que ficou na nossa Constituição, até na nossa legislação,
até 1988, né, quando nós conseguimos derrubar, né, aquele Código Civil, né, o capítulo de família do Código Civil, que colocava as mulheres nessa posição de subordinação. Né? E, na realidade, a violência contra as mulheres vem como uma resposta naturalizada. Né? Naturalizada porque quem desobedece tem que ser punido. Né? Quem desobedece uma ordem estabelecida tão milenar, tão secular, né? Merece ser punido. Então, eu acho que a gente tem que entender, de alguma maneira, essa violência dentro desse quadro, dentro desse cenário do Brasil, dentro desse contexto histórico do Brasil, que, por mais que a gente tenha avançado em legislação, os índices de feminicídio, os índices de violência e as outras formas de violência que, aos poucos, vêm sendo nomeadas, né? A violência psicológica, a violência do bullying, a violência digital, a violência política, a violência obstétrica, ou seja, práticas que eram naturalizadas e que somente pela ação dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, passaram a ser nomeadas como violência, porque até então, né, não eram consideradas violência. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante na nossa trajetória de movimento feminista, na nossa trajetória, não só pela questão, né, da violência, mas pelo direito à cidadania das mulheres, à autonomia econômica, autonomia política, autonomia corporal das mulheres. Então, essa é uma luta que, de alguma maneira, né, nós poderíamos dizer que já esteve presente antes da década de 70, né, quando as mulheres, lá no início do século XX, lutavam por uma autonomia política, pelo direito ao sufrágio universal, né, toda a luta das mulheres na busca do direito ao trabalho, da proteção ao trabalho, da proteção à maternidade, que só foi conseguida em 43, todos esses são movimentos de luta das mulheres. Né? Eu acho que, na década de 70, quando chega a nosso conhecimento, a nossa visibilidade à violência, essa violência que mata, né, o que nós nos demos conta que uma das instituições que garantia a prática dessa violência era a família. Então, na realidade, na pauta feminista da década de 70, nós incluímos um olhar muito crítico, né, em relação à família, e, por isso, a luta também pela mudança do Código Civil. Né? Antes mesmo da Constituição, a professora Silvia Pimentel, a professora Florisa Verucci, né, apresentavam ao Congresso projetos de mudança, né, da legislação de família, mas isso só foi conseguido, né, na Constituição e, posteriormente, na mudança do Código Civil em 2002. Né. Por outro lado, eu acho que é importante a gente trazer uma outra conquista que nós conseguimos inserir na Constituição. Quando eu digo nós, não seríamos só nós, as mulheres feministas, né? Eu tenho que levar em conta que nós tivemos aliados homens também. E isso permitiu que a gente inserisse na Constituição toda a ideia de princípios e fundamentos da República, como o princípio do respeito aos direitos humanos, né, da liberdade. E esses princípios, eles estão regulamentados na própria Constituição, particularmente no artigo 5º e particularmente nos parágrafos do artigo 5º, quando o Brasil vai reconhecer vai reconhecer a viabilidade, a competência dos instrumentos internacionais de direitos humanos na sua legislação interna, né? E vai reconhecer também, mais adiante, a jurisdição internacional, né? Então, isso tem nos permitido avançar na conquista das leis. Então, esse diálogo dos movimentos feministas, também com os movimentos de outros países, com o avanço da legislação internacional, também é muito importante, principalmente para as mulheres latino-americanas, né? A pressão sobre a Organização das Nações Unidas, a pressão sobre a Organização dos Estados Americanos, ou seja, esses avanços em legislação protetiva, né, em legislação que reconhece a discriminação e a violência contra as mulheres, só foi possível pela atuação dos movimentos feministas nesses espaços internacionais também. Quer dizer, não só
nacionalmente, mas foi uma luta também internacional, né? E eu acho que a partir de 88, essa campanha do Quem Ama Não Mata, né, ela vai ganhando espaço, não apenas no legislativo, que coloca lá no artigo 226, né, no inciso 8º, o repúdio à violência doméstica, mas ela vai ganhando impacto também dentro do judiciário, quando o Superior Tribunal de Justiça, também por pressão dos movimentos feministas, reconhece que a chamada tese da legítima defesa da honra não era uma tese jurídica, né? Há uma declaração do revisor, na época, dessa demanda pela mudança da lei, eu acho que era o ministro Tchernicchiaro, onde ele coloca claramente que essa tese era a expressão, né, do poder do senhor sobre aquelas a quem ele se julgava chefe, né? Então, isso foi uma primeira, digamos assim, incidência política que os movimentos feministas fizeram sobre o judiciário. Incidência política essa que, de alguma forma, teve alguns momentos de atrito, né? Quando nós conseguimos, por exemplo, elaborar o texto básico da Lei Maria da Penha, que foi elaborado por feministas, né, que se uniram, né, praticamente todas nós, mulheres da área do direito, que conseguimos, então, olhando a legislação internacional e fazendo uma crítica severa à legislação interna, ainda muito preconceituosa, inclusive o próprio Código Penal, nós, então, fizemos essa proposta, escrevemos, né, não pedimos a um parlamentar que escrevesse, nós escrevemos o texto básico da Lei Maria da Penha, que foi, então, negociado com o Conselho Nacional de Mulheres e com a Secretaria de Mulheres e com o Parlamento, o Congresso Nacional. Nesse momento, né, é um momento que a gente tem que recuperar, até porque ele foi superado, alguns juízes consideravam que a violência contra as mulheres, principalmente as agressões físicas, cuja pena não superava 2 anos, poderiam ser julgadas pela Lei 9.099, a lei que criou os juizados especiais cíveis e os juizados criminais, né, para julgar pequenas causas. E nesse mesmo ano da criação da Lei 9.099, o Brasil assina e ratifica a Convenção de Belém do Pará, que repete aquilo que foi colocado na Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em 93, que a violência contra as mulheres e as meninas é uma violação de direitos humanos. Então, se a violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos, como é que essa violência poderia ser tratada por como se fosse um crime de menor potencial ofensivo? Se colocou aí um choque, né, entre a legislação nacional e a legislação internacional, já agasalhada pelo nosso direito, né? Porque, na realidade, se colocava não apenas o princípio da constitucionalidade, mas se colocava o princípio da convencionalidade, né? da nossa legislação seguir a legislação internacional. Então, nós tivemos, em algum momento, nós feministas, particularmente da área do direito, alguns embates com os juízes, né, das varas criminais de pequenas causas, que consideravam que, de alguma maneira, a nossa demanda por uma lei de violência doméstica era uma demanda punitivista, né? Ou seja, era uma demanda, inclusive alguns caros colegas nossos da advocacia também assim se manifestaram, até escreveram a respeito, né? Mas nós conseguimos implementar a Lei Maria da Penha, conseguimos aprovar a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela vai até além da Convenção de Belém do Pará, né? Ela vai atuar para que os artigos 7º e 8º da Convenção de Belém do Pará, que são as responsabilidades do Estado, né, na prevenção, na atenção e na punição da violência contra as mulheres. Então, ali também estava, né, a mão dos movimentos de mulheres, né? De alguma maneira, nós fizemos um movimento nessa área da violência contra as mulheres, um movimento que foi muito solidário entre nós e solitário em relação à comunidade jurídica,
que via, né, com olhos meio enviesados essa nomeação, né, da violência contra as mulheres como violação de direitos humanos. E de lá para cá, né, todas as organizações feministas, e a CEP particularmente, né, a gente sempre diz que a Lei Maria da Penha foi iniciada numa mesa redonda que nós temos na CEP, tínhamos, né, a mesa foi ficando velhinha, a gente teve que se desfazer dela. E nesse sentido, desde então, todas nós estamos envolvidas no grande debate, no grande desafio de implementação da Lei Maria da Penha, né? Que, na realidade, é o grande desafio do acesso das mulheres à justiça. A gente sabe que são vários os obstáculos do acesso das mulheres à justiça, seja a falta de conhecimento das mulheres sobre seus direitos, seja a falta de conhecimento sobre onde buscar esses direitos, seja a dificuldade de entender esse linguajar jurídico quando uma mulher bate a porta de uma delegacia ou bate a porta do Poder Judiciário, mas também, né, um dos obstáculos é a não compreensão, né, do sistema judiciário, né, do sistema judicial sobre a questão do julgamento com a perspectiva de gênero. Então, felizmente, né, também isso não foi de graça, isso foi um trabalho das juízas e juízes de violência doméstica, né? E aí eu rendo a minha homenagem a você, Caterine, a juíza Adriana, que foram realmente importantes na pressão sobre o CNJ para a elaboração do protocolo de investigação e depois o protocolo de julgamento com a perspectiva de gênero. Então, isso foi um dado importante, porque é uma maneira de tentar ir eliminando, né, esse obstáculo do acesso das mulheres à justiça. E também, né, é importante uma série de e outras iniciativas do sistema de justiça, a criação de cursos, né, nas escolas de magistratura. Eu chamo muito a atenção aqui no Rio de Janeiro, os cursos promovidos pelo Superior Tribunal de Justiça, né, do Fórum, né, não é do Fórum, agora me fugiu, da INFAM, da Escola Nacional de Formação de Magistrados, né? Então, esses são realmente avanços a partir de uma incidência das feministas sobre o Poder Judiciário, né? Nesses últimos 4 anos, que a Jaqueline destacou, onde a nossa interlocução com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo praticamente foi reduzida a zero, a incidência sobre o Poder Judiciário, a incidência feminista sobre o Poder Judiciário, tem realmente promovido uma série de avanços, né? Esse avanço da própria criação de um conjunto de dados estatísticos organizados pelo CNJ, que nos dá a possibilidade de ver, né, a magnitude das medidas protetivas de urgência que têm sido dadas, né? O próprio protocolo, as jornadas Maria da Penha, enfim, isso são respostas que o Poder Judiciário, particularmente no campo da violência contra as mulheres, tem nos permitido, né, avançar. E há também, né, um dado bastante interessante nessa nossa militância feminista, é que esse mesmo consórcio que trabalhou no texto básico da Lei Maria da Penha, nós queremos avançar mais, que a Lei Maria da Penha, ela cumpre uma parte da Convenção de Belém do Pará, ela não cumpre a totalidade da Convenção, né, que fala também da violência na sociedade, da violência do Estado contra as mulheres. Então, nesse momento, o consórcio está empenhado em elaborar uma proposta de lei geral sobre violência de gênero contra as mulheres. E isso não seria uma novidade no sistema jurídico internacional, porque vários países, né, da nossa região, da nossa Latinoamérica, já têm leis gerais de violência contra as mulheres, sendo que talvez a melhor delas é a da Bolívia, né? É uma lei que fala de princípios, é uma lei que fala dos diversos tipos de violência contra as mulheres, e é uma lei que fala fortemente da necessidade da prevenção. Eu acho que quando nós estamos diante desses índices alarmantes de feminicídio,
dessa misoginia contra as mulheres, da violência política, o que a gente se dá conta é que a legislação não conseguiu diminuir, né? As políticas públicas são extremamente ainda limitadas, né, em responder à situação das mulheres em situação de violência. E, por outro lado, não se fez esforço nenhum de aplicar a Lei Maria da Penha no que ela diz de uma forma muito contundente sobre prevenção, né? Então, há todo um trabalho, né, do movimento feminista internacional, particularmente latino-americano e brasileiro, né, para que a gente possa investir na prevenção, que está previsto lá no artigo 7º, né, da Convenção de Belém do Pará, que está prevista na Lei Maria da Penha, que é, na realidade, levar para o sistema de ensino, né, valores, né, valores do respeito à diferença, valores antirracistas, valores democráticos, valores antissexistas, ou seja, valores democráticos, valores de uma sociedade que tenha, né, como marco civilizatório o respeito aos direitos humanos de todos e todas e todes. Então, isso é importante, né? Um investimento no sistema de justiça. Eu não sei se ainda continua tendo, mas o Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro fazia um programa chamado Justiça nas Escolas, né, em que os juízes iam para as escolas da rede municipal, falar sobre temas de justiça. Então, eu acho que levar, né, o protocolo de investigação sob perspectiva de gênero para dentro das escolas, né, esse também é um papel importantíssimo do Poder Judiciário. Estou jogando trabalho para cima de vocês, tá entendendo? Mas eu acho que o sistema de justiça, nesses 4 anos de grandes retrocessos, né, de alguma maneira fez avanços importantes, e avanços que a gente tem que aplaudir, né? O único avanço que nós gostaríamos que o sistema de justiça tenha feito, né? E aí eu falo particularmente para o Fonavide, e você, Caterine, deve saber qual é a questão da competência híbrida dos juizados de violência doméstica, né? Porque o protocolo do CNJ, né, o protocolo 254, o protocolo previa, né, como um dos objetivos do julgamento com a perspectiva de gênero, fomentar a criação e a estruturação de unidades judiciais nas capitais, no interior, especializadas no recebimento e no processamento das causas cíveis e criminais. E nós sabemos que em todo o Brasil só existem 3.900 juizados e varas criminais. Ainda é muito pouco, né? É importante que os tribunais de justiça, a lei orgânica da magistratura de cada estado, possa realmente empreender esforços para criar mais tribunais, né? Porque a gente sabe que as varas de violência doméstica estão abarrotadas de processo e é, portanto, necessário ampliar essas varas para que a gente possa realmente ter uma competência híbrida, né? E que reduza essa rota crítica das mulheres que querem ter acesso, né, não só a uma vida sem violência, mas que querem ter acesso àqueles direitos civis, né, separação, divórcio, né, definição de guarda de filhos, etc. Então, essa é mais um desafio, né, e, ao mesmo tempo, uma demanda das feministas sobre o sistema de justiça. Eu também já me alonguei muito, Caterine. Eu vou ficando por aqui. Sempre maravilhosa, Leila. Assim, eu super entendo essa sua indignação em relação à questão das varas, né, da quantidade de juizados. A gente realmente tem um número muito pequeno. E, interessantemente, desde que começaram os juizados, inicialmente se falava não tem violência contra a mulher. Começaram, ficaram abarrotados e cada vez mais. Eu acho que é uma transformação que precisa vir de todas as instituições também, né? Entendendo como esse fenômeno social de violência contra a mulher é tão forte na nossa sociedade que a gente precisa investir nisso para ter uma sociedade mais saudável. A gente hoje está com esse problema grave de falta de juizados, com a ampliação da competência nesse momento causaria um caos total. Eu acho que talvez uma reestruturação. Para além disso, né, Leila, o que eu acredito que o mais interessante seria mesmo é que todas e todos os juízes de todas as competências tivessem uma capacitação
nas questões de gênero, né? Questões de gênero, não só de gênero, né? De todas as desigualdades estruturais da sociedade, que são fenômenos que fazem parte. E, né, e um juiz e uma juíza fazem parte dessa sociedade. Então, quando eles vão interpretar a lei, eles interpretam de acordo com seus valores. Então, precisa essa capacitação. Eu concordo com você, eu acredito que Jaqueline gostaria de falar alguma coisa sobre essa... Bom, é uma questão mais específica, não, mas naturalmente juízes e procuradores e médicos e médicas e professores e professoras, nós todos somos imbuídos, né, de uma cultura. Não existe uma relação que não seja intermediada por um olhar, né? E esse olhar é o olhar da cultura, né? E a cultura, no momento que ainda é muito patriarcal, ou imbuída de valores patriarcais, seja subreptícios, seja escancarados, em frases, em atitudes escancaradas ou de forma subreptícia, ela interpenetra, é como uma segunda pele, né? E eu acho que esse papel, que é um papel poderosíssimo e talvez até perverso, né, da cultura, é naturalizado, né? É realmente levar aqui comportamentos e atitudes sejam naturalizados e, portanto, escapem, né, de todo esse binômio que eu coloquei aqui inicialmente, crime, castigo, e também, né, não é apenas crime e castigo, é também prevenção, né? Acho que é importante chamar a atenção, por isso eu digo sempre da importância da educação no nível menor das crianças, ainda que nem falam propriamente tal, mas que se expressam através de gestos com meninos e meninas, e depois a educação, né, elementar, e depois a educação secundária, não é só aprender matemática e aprender português, né? É aprender alguns valores que possam, né, de uma certa forma, criar, né, cidadãos e cidadãs que tenham entranhado, como uma segunda pele também, valores culturais, de democracia, de pluralismo, de justiça social. Porque é com esse olhar que você vai julgar, é com esse olhar que você vai, digamos assim, determinar uma sentença ou não, né? Então, eu acho que é muito interessante, porque a gente pode pensar na justiça como um sistema fechado, como a gente pode pensar também na saúde, como um sistema fechado naquele binômio médico-hospitalar. Mas quando você abre as portas, você vai ver que existem N variáveis que estão completamente fora do binômio médico-hospitalar e que estão interferindo no diagnóstico, estão interferindo no tratamento, né? E isso eu acho que foi assim desvendado com o HIV/AIDS, né? Ou seja, e aí aquela questão da luta, né, de todos os movimentos gays inicialmente, depois LGBTQ+, né, no sentido de retirar o estigma, né? Um estigma que interferia em pesquisa, não havia pesquisa suficiente, um estigma que interferia na elaboração de categorias malditas, né? Categorias que, como sendo malditas, não tinham o mesmo direito a receber o tratamento, etc. E tal. E a gente vê isso no sistema de justiça também, né? Que é essa construção cultural, né, de categorias, né? E de categorias, algumas sempre categorias malditas ou categorias de acusação. Então, eu acho que essa desconstrução cultural é que é fundamental também no âmbito da justiça. Mas o funcionamento específico, eu tendo a concordar sempre com a Leila, então eu vou concordar. A gente precisa de muita mudança, né? Precisa de muita coisa. Precisa da sociedade inteira, de todas as instituições terem essa consciência e fazerem uma transformação verdadeira, né? A gente precisa de uma transformação em todas as dimensões.
Concordo no sistema de justiça, isso que o Panavide se esforça, ele reúne juízes e juízas do Brasil inteiro para discutirem os temas sensíveis, né, que afetam a questão da desigualdade de gênero e também criar julgamentos mais uniformes, trazer experiências de todos os estados, existe uma troca de experiências e de boas práticas que é muito, muito rica. Exatamente. E a gente tem essa capacitação constante, que é muito importante. Mas eu acho e acredito que todas as instituições deveriam ter também, né? Porque cada uma vai dar uma contribuição, né? É aquela mulher que chega às vezes no sistema de saúde e ela vai procurar ajuda, ela sofreu uma violência e lá ela é julgada, já na porta de entrada. Então ela nem entra, ela não procura justiça porque ela já chegou na saúde e encontrou a primeira barreira. Né? E aquela rota crítica daquelas várias vezes que ela vai procurar ajuda em algum local e ela não se sente acolhida e ela volta. E ela é normalizada e ela fala assim, não, volta para casa que é assim mesmo, né? Briga de marido e mulher é assim mesmo, né? Volta para casa, fui com ele, pior sem ele, e aí vai. Eu acho que, inclusive, Caterine, isso está muito explícito, né, na chamada violência obstétrica, né? Na violência ginecológica e obstétrica, né, que tem sido muito denunciada, particularmente pelas mulheres negras, né? Quer dizer, como são mal atendidas no sistema de justiça, com esse olhar, né, não apenas de que vida de mulher é assim mesmo, né, mas também com o olhar do racismo. Então, isso está muito, muito presente. Agora, eu fico extremamente angustiada, esse é o termo, né, quando diariamente a gente vê a prática contínua dos feminicídios e cada vez mais com mais agressividade, né, com mais violência mesmo, né? Não é só a facada ou o tiro, né? Mas é realmente a destruição da mulher e a gente fica perguntando, né? O que a gente faz? O que a gente faz, né? Eu acho que tem a questão da prevenção, super importante, mas a gente sabe que a prevenção é um processo, né? É um processo que não começa hoje e acaba amanhã, é um processo contínuo, leva muito tempo para você mudar mentalidades, mas é importante a atenção às mulheres. E aí eu acho que a gente entra no outro terreno também, que é o terreno da segurança pública, que muitas vezes ouve muito mal essas mulheres, ou não ouve, né? E das políticas públicas em geral. A gente tem a Casa da Mulher, né, que era para ter sido espalhada pelo Brasil inteiro, ainda tem uma, ou seja, estão restritas em poucas capitais, os centros de referência das mulheres, que é um equipamento fundamental de apoio jurídico, psicológico, né? Não só são poucos, mas que foram gradativamente, nos últimos anos, degradados, né? O Poder Executivo não fez investimento nesses equipamentos, os profissionais trabalham de forma extremamente precarizada, em espaços precarizados também. E a gente vê que, na realidade, o orçamento que é dedicado a esses espaços é um orçamento absolutamente ridículo, né, para responder essa necessidade das mulheres que estão, né, em situação de violência e que não precisam só de um registro, de um boletim de ocorrência ou uma medida protetiva. Precisam muito mais, né, de serviços, de atenção, de reconhecimento, né, de que essas mulheres têm direito, né, a viver em segurança. Então, a gente percebe que o aumento da violência contra as mulheres, a perversidade que está presente, né, não tem como correspondência o investimento nas políticas públicas, né? Muito pelo contrário, né? A gente tem visto o esvaziamento das políticas públicas. E, por outro lado, eu acho que essa violência contra as mulheres, ela também se ampliou, né, por duas hipóteses. Né? A primeira hipótese é realmente as mulheres estarem mais participantes do espaço público, né? As mulheres estarem mais presentes nas suas associações de moradores, nas suas igrejas, nas universidades, enfim, a presença da mulher está sendo demandada pelas mulheres cada vez mais, né? Hoje tem uma excelente reportagem no Globo sobre isso. A outra hipótese é que realmente, né, os discursos de ódio, né, que nós tivemos nesses últimos 4 anos, abriram, né, a possibilidade de que todos aqueles
que se mantinham discretos, né, dentro dos seus ódios, abrissem, né, a sua voz para destilar discursos de ódio. Então, a gente vê isso especificamente em relação às mulheres na vida política, ou as mulheres que estão na imprensa, né, que estão tentando fazer artigos para mostrar determinadas situações, como é que as jornalistas estão sendo atacadas. Enfim, eu acho que a gente vê, né, como se foi dado, assim como existe uma certa, entre aspas, licença para matar as mulheres, existe também uma licença, através desses discursos de ódio, para agredir as mulheres de todas as formas. Então, isso também é um elemento importante da gente tirar, né, do nosso cotidiano, né, através de regulação da mídia, né, das mídias sociais, dessas mídias que estão aí absolutamente sem qualquer regulação. A imprensa escrita, pelo menos, ainda tem uma regulação, mas essas mídias não têm, né? Alguns avanços se conseguiu, né, se conseguiram, na medida em que algumas estão revendo suas práticas, né, algumas das plataformas estão revendo suas práticas, mas essa disseminação desse discurso de ódio é algo que nós temos que prestar muita atenção e temos que realmente ter respostas muito eficazes, né, em relação a isso. É verdade, é verdade. A gente precisa também, como falou aqui o Eldon, aqui no chat, é uma mudança de perspectiva, né? Mais mulheres na política para fazerem leis com uma perspectiva diferente, né? A partir de um olhar feminino, um olhar que conhece, que vive e viveu esses obstáculos, e a partir daí eu acho que vem uma mudança também, quando nós, mulheres, passarmos a ocupar esses espaços de poder, esses espaços de decisão. Isso. Muito difícil. Realmente, a gente tem... Assim, eu acho também, Leila, que a gente melhorou muito. As mulheres são muito mais participativas, elas conhecem muito mais seus direitos, mas falta muito ainda. Eu acho que a gente vai chegar lá. Particularmente as jovens, né? As mulheres jovens que estão aí honrando um legado, né, das gerações anteriores, né, levando adiante essa luta. Isso mesmo. Isso. Jaqueline. Observação, eu primeiro vou tomar a liberdade de perguntar, nós já estamos fechando? Estamos fechando, indo para o fechamento. Ótimo. Então, eu só queria, mais uma vez, chamar a atenção para esse fator, digamos assim, cultural que atravessa os séculos, né? E que está presente desde os textos bíblicos ou em todos os documentos fundantes, que é a questão do patriarcado. E o que nós tivemos nos últimos 4 anos foi justamente essa presença, né, do patriarcado como um valor impressa em políticas públicas. Seja por desfazer políticas públicas, seja por colocar em cargos públicos mulheres, como o que aconteceu nesse Ministério das Mulheres, da Família, ou homens, né, que estão imbuídos, né, de valores patriarcais. E eu acho que é a partir daí que você pode entender, né, que houve uma destruição, um desmantelamento de políticas públicas, porque isso é lógico e é coerente com a sua posição, né, que é uma posição patriarcal. Então, se você tem uma posição patriarcal, se você diz que a mulher deve submissão ao homem, que isso está escrito na Bíblia, por que é que você vai, de uma certa forma, ter um determinado olhar para a violência doméstica, né? Quando nós sabemos que o cerne da violência doméstica é justamente a ideia de obediência e de hierarquia, presente numa perspectiva, né, de família. Então, eu não vou me alongar mais, mas é só para colocar que a gente não pode nunca deixar de ver o peso de determinados valores e crenças, né, que vão estar imbuídos, né, e na nossa prática cotidiana e vão estar presentes em leis e vão estar presentes em políticas públicas, né? E estiveram muito presentes, lamentavelmente, com um sinal trocado, não em direção ao avanço, mas em direção ao retrocesso. E como nós estamos no dia 8 de março, eu queria
celebrar, né? Celebrar conquistas. Porque eu acho fundamental, inclusive, a visibilidade que hoje tem o feminicídio e a indignação que causa, né? Porque as mulheres antes morriam invisíveis, né? E quando se levava um crime ao julgamento, era o autor do homicídio que era, de uma certa forma, recebia uma pena simbólica e a mulher era sempre culpada. Eu acho que já há uma certa reversão, né? Então, eu gostaria de celebrar todas as mulheres aí, que, como todas vocês também, né? Que vêm lutando, porque, como eles dizem em inglês, é um work in progress, é um trabalho em progresso. Não tem fim, não, né? E não é só o Brasil, também eu quero dizer isso. Nós não podemos achar que há alguma coisa estruturante no Brasil, porque, lamentavelmente, é um fenômeno universal. E o feminismo é um movimento universal. Talvez um dos sindicalismo e feminismo são os grandes movimentos políticos universais, né? Que enfrentam questões universais. Isso mesmo. Jaqueline, infelizmente, a gente ainda não está numa posição muito boa nesse ranking mundial. Vamos A gente vai sempre em Mas, frente. mas continuamos. Vamos pensar em todos os países em que essa violência não é nem visível. Verdade. Vamos Verdade. pensar, porque a gente vai ter um elenco enorme de países que nem há visibilidade dessa violência. Ela é culturalmente aceita e teologicamente E a gente... justificada. É verdade. E a gente tem muitas condenações internacionais também, não é, E Leila? também, e Reiteradas, agora, inclusive. da Márcia, do assassinato da Márcia Barbosa, né? Eu acho que isso também é um dado importante, né? Difundir, né? Todas essas sentenças da Corte Interamericana de Justiça, as decisões do CIDO, né? Nas faculdades de direito, né? Ou seja, não engessar o conhecimento do direito, né? Aos códigos totalmente estanquizados, né? Todo o direito está constitucionalizado, todo o direito está internacionalizado através desses instrumentos. Então, é muito importante que a gente possa investir também nas faculdades de direito, com cadeiras obrigatórias sobre direitos humanos, abrindo, né, para para os diversos públicos, para as diversas populações, né, que estão atingidas por violações de direitos humanos. E eu acho também que, por outro lado, né, ter você na presidência do Fonavide, como já teve a Jaqueline, como a Adriana, como já teve outras colegas de vocês, né? E estamos também agora fazendo muita força para ter mais mulheres no Supremo Tribunal Federal, né? A disputa não vai ser fácil, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que as mulheres juízes, né, devem também, né, chegar lá, chegar à presidência dos tribunais, chegar à presidência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, ocupar todos os espaços, né? Eu acho até que tem uma resolução do CNJ, que é a resolução 255, né, em que o CNJ se compromete com as metas do milênio, com as ODS do milênio, né, fortalecer a participação das mulheres no sistema judicial, né? Então, eu acho que isso são vitórias, sim, que a gente tem que comemorar, mas que a gente não pode ficar satisfeita nesse patamar, né? A gente tem que estar querendo sempre mais, né? Isso Então, mesmo, Leila. Eu queria agradecer, né, de estar junto com Jaqueline aqui participando, né, desse bate-papo com você e realmente esperando que esse 8 de março, né, traga algumas boas notícias, né, que estão sendo anunciadas pela ministra das Mulheres, pela ministra da Saúde e pelo próprio presidente, que eu acho que ia fazer um pronunciamento hoje, que eu, infelizmente, não assisti. Né? Então, vamos ver, vamos cobrar, né? Vamos exigir essas mudanças, esses avanços, né? Mas vamos ficar atentas para não ficar só no discurso, né? Vamos cobrar. Com certeza. Ontem eu queria agradecer muito, muito a presença das duas. Foi maravilhoso estar com vocês aqui hoje. E dizer que ontem, o Fonavide aderiu ao manifesto para que a próxima integrante do Supremo Tribunal Federal fosse uma mulher negra, né? Porque acho que a gente precisa de uma mulher negra no Supremo.
Não sei se a gente consegue, mas a gente tem que reivindicar, né? Eu acho que é uma obrigação nossa, de toda a sociedade, reivindicar que todas as pessoas estejam representadas. E hoje de manhã nós estivemos numa cerimônia lá no Palácio do Planalto, onde o presidente trouxe diversas novidades. Então, eu acho que é um momento de muita esperança, de muita esperança. Muito. E dias melhores virão. Reconstruindo e construindo, vamos chegar lá. Vamos. Muitíssimo obrigada a vocês duas. Obrigada, um beijo, querida. feliz Dia das Mulheres, e vamos celebrar as nossas conquistas. E seguimos juntas, e seguimos juntas. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa e obrigada noite. a todos e todas que acompanharam a gente. Boa noite.